Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E pedir também para vocês ficarem ligados aí que teremos jogo da seleção brasileira contra Guiné amanhã, e você pode estar fazendo uma apostinha lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Utilizando o cupom promocional Futebolaço, você dobra seu primeiro depósito e pode ganhar bônus até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito. A 1xBet é uma empresa gigantesca, séria, gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. Está conosco aqui no canal há 4 anos, tá? E você, além de apostar e se divertir na 1xBet, você ajuda muito o meu trabalho. Pensou em apostas aí, pensou em 1xBet, vocês sabem a importância que tem aí os nossos patrocinadores para que esse projeto continue de pé e eu possa estar entregando conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? E aí eu vou deixar passando para vocês na tela, mais uma vez falando da característica da torcida do Vasco, que é o engajamento. A torcida do Vasco é minha pneu, né? E aí o que acontece? A galera invadiu o Instagram do Lanzini, tá? Já tem mais de 6 mil comentários, estou deixando passando para vocês aí na tela, só dá Vasco, 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 Vasco. Vi um comentáriozinho em inglês ali, teve um rapaz que botou vem pro Flamengo, mas bem perdido no meio. Teve acho que um Corinthians também, mas tu olha Vasco, 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 vai. Não tem nem mensagem dos torcedores do River Plate. Imaginei, né, de repente tá geral invadindo junto ali. Mas tu vê aí 99,9 é Vasco, Vasco, Vasco. E olha que foi uma postagem da despedida dele do West Ham, tem algumas mensagens em inglês, mas disparadamente aí são mensagens da torcida do Vasco. E não é só o Lanzini que tá com moral não, o Lianco também. Vocês vão dar uma olhada agora no Instagram do Lianco. Também fui lá, dei uma olhada e a torcida do Vasco também invadiu o Instagram do zagueiro aí de 26 anos que já aceitou a proposta do Vasco. Tá faltando um acerto agora entre Vasco e Southampton para o negócio ser concretizado, tá bom? Agora vamos falar daquele assunto mala, chato pra caramba, que eu detesto, mas não tem jeito, faz parte. E o GE trouxe a atualização sobre a situação do Luiz Melo. Inclusive, dirigentes do Vasco podem ser até que na quarta-feira peçam aí a demissão do Luiz Melo do cargo de CEO do Vasco. É isso mesmo, vocês vão entender desdobramento. O GE apurou no ato da assinatura do termo de posse como CEO, o Luiz Melo ainda estava ativo no quadro de membros, no quadro de sócios do Flamengo, ou seja, ele acabou descumprindo isso aí. Vamos ver que bicho que vai dar, porque o quadro social do Vasco tá aí querendo até que por esse motivo ele seja desligado. A palavra final é da 777, então a galera aí pensando até em judicializar a situação, mas vamos aí às novidades apuradas pelo GE. O título da matéria é Com Desgaste e Denúncia. Clima esquenta entre SAF e Vasco antes da reunião com a 777. Matéria feita aí pelo Marcelo Baltar e pelo Tébaro Schmidt. Dirigentes cogitam pedir formalmente a demissão de Luiz Melo, mas ele tem respaldo da empresa. Conselheiros acusam o CEO da SAF de ter tomado posse como sócio do Flamengo. Vamos agora à matéria. Se o time não vai bem no Brasileirão, o ambiente fora do campo no Vasco está ainda pior. A relação entre a SAF e o clube associativo vive um momento muito conturbado. Dias antes da reunião do Conselho de Administração, com participação da cúpula da 777, marcada para a próxima quarta-feira, dia 21. É aquela reunião trimestral que eu informei a vocês, que sempre acontece de forma protocolar e vai ter essa reunião. E olha, promete pegar fogo. Há um grande distanciamento entre o clube e a gestão da SAF, com acusações das duas partes, chegando ao ponto de dirigentes do Vasco do Associativo cogitarem pedir formalmente na reunião a demissão de Luiz Melo, CEO da SAF. Lembrando que esses dois dirigentes que participam da reunião é o Roberto Duque Estrada, que foi indicado pelo Conselho do Vasco para poder fazer parte do Conselho Consultivo da SAF, e Jorge Salgado, por ser o atual presidente do clube associativo. Então, são essas duas pessoas que podem, nessa reunião do Conselho de Administração, pedir a demissão aí do Luiz Melo, tá? Entre diversas razões de insatisfação, há o entendimento que falta proatividade em pleno momento de crise do futebol.
Além de lideranças da SAF terem sido convocadas por membros do Conselho Deliberativo para prestarem esclarecimentos sobre o momento do futebol, um grupo de conselheiros protocolou uma denúncia contra Luiz Melo nesta semana. O UOL foi o primeiro a informar. Os conselheiros alegam que o CEO do Vasco era sócio do Flamengo ao tomar posse na SAF em 31 de agosto do ano passado e solicitaram a apuração dos fatos. Ao assinar o termo de posse, ele declarou que não detém direta ou indiretamente vínculo associativo de clube ou entidade de prática desportiva, exceto pelo acionista fundador, o Clube de Regatas Vasco da Gama. O GE confirmou que quando assinou o termo, Melo tinha em seu nome um plano ativo de sócio torcedor no Flamengo. O documento assinado pelos conselheiros pedindo a investigação do caso chegou recentemente às mãos do presidente Jorge Salgado. Agora vamos aqui a um outro tópico da matéria. O GE diz que Melo está prestigiado com a 777 e a preocupação deles nesse momento é com o futebol. O desgaste é enorme entre os dirigentes, mas Luiz Melo tem prestígio com o executivo da 777. Segundo pessoas consultadas pela reportagem, os executivos entendem não haver motivos para a saída do CEO. O GE ouviu que os ataques políticos em momento algum afetaram a reputação de Melo com a empresa. A maior preocupação do grupo por hora é com o futebol. Na visão da 777, o aporte financeiro previsto em contrato foi feito. Com tamanho investimento, mais de 100 milhões injetados em reforços, o clube deveria estar melhor no Brasileiro. Em outras palavras, é possível afirmar que a situação do diretor esportivo Paulo Brax é menos tranquila do que a do Luiz Melo. Ou seja, a apuração do GE chega à conclusão de que foi feito os investimentos e o Vasco hoje vive uma crise esportiva. Ou seja, mediante os investimentos que foi feito, eles estão colocando na conta aí do Paulo Brax o time ter sido mal montado e o Vasco está vivendo essa crise. Então, numa escala aí de pressão em quem pode ser demitido, por mais que a associação esteja aí pedindo a cabeça do Luiz Melo, quem está mais pressionado para sair do cargo é o Paulo Brax, ao invés do Luiz Melo, tá? Segundo a apuração do GE. Nicolas Maia, diretor de operações do grupo, desembarcou recentemente no Rio de Janeiro e tem participado do dia a dia no escritório da SAF. Trata-se de uma visita rotineira. O dirigente costuma visitar o Vasco com frequência. Na próxima semana, há a expectativa de Johannes Spor, diretor esportivo da 777 Mião Brasil, algo que também estava previsto. Ele vai participar presencialmente da reunião do Conselho de Administração da SAF do dia 21 e acompanhar a partida contra o Goiás em São Januário, válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Foi de Johannes a indicação para a contratação do técnico Maurício Barbieri, hoje muito pressionado no cargo. O ambiente é delicado, inclusive entre a gestão da SAF e o futebol, com insinuações internas de fogo amigo. No dia 25 do mês passado, antes de uma coletiva de Gabriel Peck, Brax e Melo apareceram juntos para um papo informal com jornalistas. O objetivo era desmentir o boato de que havia atrito entre eles e eu estava presente nesse dia e de fato vi isso. Quem o tempo todo comunicava e falava era o Luiz Melo. O Paulo Brax só balançava a cabeça e não deu nenhuma fala sobre, mas em momento algum também discordou do Luiz Melo, tá? Brax queria ter concedido entrevista naquele dia, momento em que o Vasco já estava imerso na crise, mas não teve autorização de cima. 5 dias depois, dessa vez autorizado a falar, ele abriu a sua coletiva dizendo: eu queria ter falado na semana passada, mas está superado. Ou seja, ele deu uma alfinetada em alguém, não citou nome internamente, porque ele queria ter falado e não deixaram ele falar. A contratação de Brax foi uma escolha da 777 e não teve participação do CEO Luiz Melo. Para finalizar, Salgado irritado em São Januário. Vamos aqui a essa parte aí da matéria. Além das desavenças entre o clube associativo e a gestão da SAF, dirigentes têm convivido com cobrança dos conselhos. Dirigentes da SAF recentemente foram convocados para prestar esclarecimentos no Conselho Deliberativo sobre o momento do clube. Foram convocados Jorge Salgado, Roberto Duque Estrada e representantes do clube no Conselho de Administração da SAF, além de Melo e Brax. A reunião deveria ocorrer nesta terça, mas foi adiada em razão de uma viagem de Duque Estrada que retorna ao Brasil na próxima semana
E além disso, foi algo estratégico também, porque depois da reunião do Conselho de Administração que acontece na quarta, já se tem novas informações e já vai ter ocorrido uma cobrança do Roberto Duque Estrada e do Salgado para que eles possam levar para uma discussão interna dentro do clube associativo nessa reunião. Então juntou a viagem do Duque Estrada que está acontecendo nos Estados Unidos, mais essa reunião do Conselho de Administração que acontece na quarta-feira, para se juntar os pauzinhos e achar melhor a reunião do deliberativo ser depois dessa reunião do dia 21, quarta-feira, do Conselho Administrativo da SAF. Tá bom? Membros do Conselho Fiscal também convocaram uma reunião extraordinária para conhecer e discutir questões relacionadas à fiscalização da SAF. A convocação é para que Marcos Schroeder, membro do Conselho Fiscal da SAF, indicado pelo Vasco, explique como tem sido feita a fiscalização. O documento é assinado pelo presidente do Conselho Fiscal, João Marcos Gomes de Amorim. Em meio a tantos problemas e desgastes, faísca vira incêndio. Em um jogo recente, em São Januário, por exemplo, o presidente Jorge Salgado esqueceu seu ingresso e teve dificuldades para entrar no estádio. A nova equipe de operação de jogos não reconheceu o dirigente, que conseguiu entrar após algum tempo. O fato deixou o presidente do Vasco consternado, tá bom? Quem colaborou também com a matéria foi o jornalista Fred Gomes, que era setorista do Vasco no GE e hoje cobre o Flamengo. Beleza? Então é isso, galera. Clima pesadíssimo aí no Vasco. Enfim, então logo eu tenho novas informações eu trago para vocês aqui no canal, tá? Finalizando a nossa última edição aí, 10 minutos para meia-noite. Vou editar o vídeo e subir para vocês. E amanhã, provavelmente, meio-dia e meia, 1h, eu venho com a nossa primeira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta, vai, somos juntos. Valeu, fui!